Saudações, viajantes planetários, eu sou Buru Buarque. E eu, Simone Sodré. Estamos começando mais um encontro no Desmistifica Podcast. E hoje nós trouxemos para conversar a Paula, que ela vai desmistificar todo esse universo dos cristais, das rochas, qual que é a diferença de um para outro, qual que é a potência, qual que é o poder, a finalidade, onde usar. Isso é um conhecimento assim que eu sempre amei, eu sempre me conectei demais com cristais, com rocha, com a terra em si, né? Então, Paula, olha, gratidão, muito honrada em te receber aqui. Eu que Seja agradeço. muito bem-vinda. Uma honra imensa estar aqui, uma alegria, muito prazer estar aqui e conhecer vocês. Paula, conta um pouquinho pra gente como que foi essa jornada até ascender a esse conhecimento tão sagrado, lindo e profundo. Joia. Então, assim como você, Bruna, eu sou arquiteta de formação e desde que eu me formei, eu sempre me preocupei em compreender como que as pessoas que vivessem ou convivessem naqueles ambientes que eu construísse estariam se sentindo bem, saudáveis. Então, desde muito cedo, assim, acho que durante a faculdade até, eu comecei a fazer meus primeiros cursos em Feng Shui, técnicas de energia, não só energias do lugar, mas Reiki, Magnified Healing, entender a energia dos cristais. Daí fui fazer um curso de radiestesia e acho que faz uns 15 anos, mais ou menos, eu me encontrei com um curso de geobiologia. Foi até um amigo meu que me ligou e falou, tem um curso que vai acontecer em tal lugar, eu morava em São Paulo na época, ele falou, é a sua cara, dá uma olhada. E eu nunca tinha ouvido falar em geobiologia. Mas a hora que eu olhei, eu falei, bom, né, é como se tudo que eu tivesse feito até então fosse para ter me encontrado com a geobiologia. E o que é a geobiologia, né? Com esse nome... Claro, com esse nome tão estranho, né? E a geobiologia, ela é o estudo de todas as interferências de um espaço, como que essas interferências afetam a vida e a saúde dos seres vivos, das pessoas, das plantas e dos animais. Então, a gente olha desde as interferências da natureza, né, que estão presentes na natureza. Vou explicar para vocês quem são essas interferências. Então, as interferências que a gente chama de altas ou superficiais e as da crosta da Terra. Então, são interferências que fazem parte da fisiologia do planeta, mas elas podem estar vibrando numa frequência natural ou numa frequência discordante que vai gerar incômodos físicos e emocionais nos seres vivos. E também chamada de geomancia, né? A gente estava até falando disso, né? Na verdade, é uma ciência ancestral. Acredita-se que desde o Neolítico se fazia e se tinha conhecimento da geomancia. Então, que é a leitura desse espaço natural, né? Considerando todo o entorno, todas essas interferências do local natural. Os médicos da antiguidade, eles olhavam para o ser humano como um ser completo, né? Eles compreendiam que o ser humano, ele não era apenas, ele não tinha apenas questões físicas, mas sim físicas, emocionais, mentais. Então, ele compreendia que muitas coisas afetavam a vida e a saúde desse ser humano. Seus hábitos comportamentais, alimentares, o local em que ele vivia, se tinha montanhas ao redor, se tinha rios ao redor. Então, tudo aquilo, que tipo de comportamento ele tinha, que tipo de leitura ele consumia, né, suas crenças. Então, na verdade, o termo geomancia, na maior parte da Europa, ele é muito mais utilizado do que o termo geobiologia. No Brasil, em países como, por exemplo, a França, a Espanha, a gente usa muito o termo geobiologia, que acredito que ele começou a ser utilizado para descrever as interferências não só naturais mais, mas também aquelas artificiais que também afetam a nossa vida e a nossa saúde, como torres de celular, torres de alta tensão, campos eletromagnéticos. Então, a gente começou a usar esse termo. Se a gente olhar, né, os dois termos, eles são iguais. Geomancia, geo significa terra, mancia significa leitura, né? Então, é a leitura dessa terra. Então, a geomancia é conhecida como adivinhação da terra. E geobiologia é o estudo da vida da terra. Então, os termos são iguais, né? Mas
aonde a gente usa um termo e outro. Eu acabo separando os termos quando eu vou falar numa cura apenas do espaço natural. Então, se eu vou trabalhar em áreas como fazendas, para tratar plantio, e eu preciso olhar apenas para o espaço natural, eu uso o termo geomancia, e quando eu vou utilizar para olhar também a área construída, a casa e tudo aquilo que está afetando a vida das pessoas que vivem dentro daquele ambiente, eu uso mais o Hum. termo geobiologia. Nossa, que bacana. E como é que é feita essa análise? Como é que as pessoas chegam até você? O que que elas... Ah, eu tô com problema numa plantação. Vai, agora eu fiquei curiosa da fazenda, né? E aí é tudo, essa energia, ela se estende para os donos dessa fazenda, e aí, ó, eu tô com um problema assim, assim, assim. Aí você vai lá e faz um estudo, você mede. Como é que é isso? Sim, geralmente as pessoas quando me procuram, elas têm alguma questão, né? Então, em fazendas, geralmente, é para melhorar a qualidade de fertilidade desse solo. Geralmente a pessoa está com algum problema, ou de pragas, ou de falta de homogeneidade nesse solo. Mas para poder explicar como que é feito, né? Deixa eu explicar para vocês quem são essas interferências, Ah, né? sim, por favor. Que eu tanto estou falando. Então, a gente tem as interferências naturais. Então, a gente tem planeta Terra, Tá. e a partir das, então, as que a gente chama de energias altas ou superficiais são as provenientes das linhas magnéticas que interceptam o planeta. Então, a gente tem o planeta e a gente tem linhas magnéticas que elas Uhum. passam em vários sentidos, de norte a sul, de leste a oeste, de nordeste a sudoeste. Nós temos mais de 60 tipos de linhas magnéticas interceptando esse planeta, com vários distanciamentos. Então, em geral, né, elas acontecem de 30 a 80 centímetros de largura, né, essas paredes energéticas, Hum. elas sobem desde a da superfície, na verdade, do planeta até a troposfera, que é a primeira Uhum. camada da atmosfera, então de 12 a 14 quilômetros de altura. Algumas delas, então elas acontecem como uma malha. As de norte a sul, por exemplo, elas acontecem a cada 2 metros. Algumas delas acontecem a cada 2,40, algumas a cada 4, algumas a cada 16 metros. Então a gente tem essas paredes energéticas acontecendo nos nossos espaços para Uhum. tudo que é lado. Algumas delas foram nomeadas como linhas Hartmann, não sei se vocês já ouviram falar, Leyline. linhas Curry. Aham, A aham. Leyline não é linha magnética. Não. Não, depois eu explico a Ah, Leyline tá, quem por ela é. favor. Aham. Então, essas são as linhas magnéticas. E a gente tem esses cruzamentos dela que são quem nos importa, que são o que a gente chama de nós geopáticos. A gente que é arquiteta, Bruna, então imagina que eu tenho uma parede, uma outra Isso. parede, a intercepção, Quando... onde elas se Sim, encontram, né, a aham, conexão dessas paredes é como um pilar de isso. energia, né? E na verdade é esse Hum. ponto que a gente vai usar para fazer a acupuntura da Terra. Então agora eu só quero trazer uma informação antes de continuar falando Ah. das interferências, que é para a gente guardar aí, porque ele vai ser importante para a gente compreender a acupuntura. Então, essas linhas magnéticas, elas possuem um sentido, elas podem vir daqui para lá, de lá para cá, e elas vão se carregando pelas informações por onde elas passam. Então, Hum. imagina que eu tenho no meu entorno, por isso que o entorno, eu entender o entorno do meu espaço é muito importante. O que eu tenho no meu entorno para entender que tipo de frequência energética está chegando ou passando pelo meu ambiente. Gente, estou Que passada com esse incrível, estudo que aqui. E incrível. aí a gente tem Que também lindo. as interferências da crosta da Terra, que são as profundas, né? Que são Uhum. as do interior da Terra. Então, Sim. a gente tem as superficiais e as que estão para dentro da crosta. Que é o que estaria acontecendo com a Terra, tudo que está sendo movido Tudo que está embaixo. sendo movido embaixo. Então, Uhum. imagina que essa crosta da Terra, abaixo da superfície, a superfície é toda aquela parte que eu planto, que eu construo. Abaixo disso, a gente tem a crosta da Terra, que nos continentes a gente tem em média aí 60 quilômetros de crosta da Terra. Então, imagina que lá a gente tem águas subterrâneas, que são como rios passando embaixo desse solo. A gente tem falhas geológicas, que são diferenças de tipos de massas de solo, de rochas, que gera uma fenda entre esses dois tipos diferentes de rocha. A gente tem cavernas subterrâneas, que são como buracos nessas rochas desse solo. Temos vórtex telúricos, que são cruzamentos de águas no na mesma profundidade.
em cruzamentos dessas águas, de água com falha, de água com água, tudo isso, todas essas energias provenientes de água, de falha, elas são mensuráveis, tá? Tudo aquilo que a gente, tudo que eu tô falando aqui, a gente mede, tá? É possível Uhum. medir e possui uma frequência. Eh, Imagina que essas águas, então eu tenho um rio lá passando, essa energia ela sobe larga. A hora que ela encontra a superfície, ela fica reta. Então, ela vai me afetar numa largura muito maior do que o que está acontecendo lá no solo. Eu posso ter um rio fininho acontecendo nesse solo, mas as margens energéticas desse rio são super largas. Elas podem pegar um quarto inteiro, por exemplo, de uma pessoa. E elas possuem uma frequência natural. Então, ou seja, tudo isso faz parte da fisiologia do planeta. Eles deveriam medir em torno de 7,83 Hz. Hoje em dia, por conta de aquecimento global, desmatamento, elas estão medindo de 16 a 20 Hz, mais ou menos, essa é a frequência natural. O nosso campo eletromagnético se adapta muito bem a essas oscilações. No entanto, quando elas passam a vibrar acima de 130 Hz, aí elas começam a gerar doenças físicas e emocionais nos seres vivos, pessoas, plantas e animais. Uau, nossa, que Quanto, incrível. quanto conhecimento maravilhoso que a Terra nos fornece. E você estava falando sobre essas linhas, e aí tem um momento que elas fazem uma intersecção. Essa interferência que vem do solo, ela também forma um novo nó com aquilo que está acontecendo na crosta terrestre. Seria mais um cruzamento ou não? Eles não se encontram. Eles se São encontram, eles informações. podem se encontrar também. A gente pode ter uma energia de uma água de solo, por exemplo, junto com uma energia de nó geopático, que é o cruzamento das linhas magnéticas, por exemplo. Tá. Então, tudo isso, todas essas interferências que estão vibrando acima da frequência natural, elas vão nos incomodar e gerar doenças quando em longa permanência, quando a gente fica muito tempo sobre essas energias. Uhum. Que é o Então, caso da plantação que a Simone tinha é o comentado. caso da plantação que a Simone tinha comentado. Então, quem que me chama, né? Então, Aham. numa fazenda, por exemplo, geralmente se a pessoa está com questões no plantio, existem algumas árvores, algumas plantas que não se importam com essas radiações de solo. Então, Uhum. geralmente frutíferas simples, pequenininhas, eu até falo delicadas, como acerola, framboesa, amora, elas não se incomodam com essas interferências de solo. Qualquer Uhum. lugar que você plantar, elas vão bem. Uhum. Agora, tem certas plantas, então plantação de milho, de cebola, ela vai se incomodar com essas interferências de solo. E muitas árvores. Então, quando a Uhum. gente percebe que uma árvore está plantada no local de interferência de solo, se for uma água, por exemplo, passando do lado dela, ou ela vai tentar desviar. Então, imagina aquele local que você vê que tem várias árvores e uma delas de ladinho, assim, porque ela tenta fugir daquela força. Ai, olha só. Ou se ela está plantada em cima de um nó geopático, que é aquele cruzamento das linhas magnéticas, ou de um cruzamento de solo, de água com água, por exemplo, um cruzamento muito forte, ela pode gerar aqueles cancros cancerosos, sabe? Que isso Hum. faz com que essas árvores não fiquem bem. Então, quando a Aham. gente equilibra tudo isso, faz com que essas frequências voltem a vibrar na frequência natural, a gente tem uma melhora na qualidade E de como é vida, feito de isso? saúde. Então, a gente primeiro a gente descobre tudo isso, né, através da técnica da radiestesia. Então, o Tá. que que é a radiestesia, né? Uhum. Então, a gente vibra, nossos corpos vibram, tudo Uhum. vibra, né? Sim. A gente tem um campo eletromagnético, a mesa tem um campo, a cadeira, seja o que é vivo ou o que é inanimado, possui campo, de vibração. Então a gente está o tempo todo, gerando uma frequência, né, energética. Então eu só me sintonizo e na verdade eu atraio, para minha vida, para o meu ambiente, para as minhas relações, aquilo que está vibrando na mesma frequência que eu. Uhum. Então é como onda de rádio, né, se eu estou vibrando na AM, por exemplo, eu não consigo escutar uma música que está tocando na FM. Sim. Isso. Então, a radiestesia nada mais é do que isso, a gente entrar em contato com essas vibrações provenientes dessas águas, dessas falhas, dessas energias de solo. Então, a gente tem alguns instrumentos, que a gente chama de instrumentos Ah, pode radiestésicos. Mostra pra mostrar. gente. A gente tem, então, as Esse aí varetas é de o da cobre.
Ah, também conhecidas como dual rod, dual isso. road ou Aham. vareta de cobre. Então eu oriento o meu instrumento para que Ah, ele me mostre aquilo que eu estou pesquisando. Hã, eu convenciono, na verdade, eu faço uma sim. convenção com o meu Igual instrumento do que pêndulo, igual né? do pêndulo, que quando eu Uhum. estou dentro da interferência ele vai cruzar, e quando eu saio da interferência ele vai abrir. Eu seguro ele bem molinho, a hora que eu estou andando eu encontro uma interferência, ele cruza, a hora que eu saio dessa interferência, ele abre. O pêndulo a mesma coisa. Então, geralmente a nossa convenção, né, Uhum. mundial é que se ele gira para a direita, ele está me dando um sim, se ele Sim. gira para a esquerda, ele está me dando um não. Uhum. Então, com os instrumentos, eu tenho, total condição de entender o que está acontecendo naquele local. Então, Uhum. imagina, Simone, que você me ligou com uma reclamação de que você está, desde que você se mudou, você acabou de se mudar, e desde que você se mudou, você acorda inchada, você está Hum. sentindo dores nas juntas, você percebeu que é como se você tivesse engordado e não consegue emagrecer. Na Uhum. hora, eu já sei que esse sintoma se associa com excesso de água subterrânea vibrando muito forte, Olha vibrando só. acima da frequência natural. Hum. Então eu vou no teu, na tua casa, no teu quarto, principalmente, ou escritório, se você trabalha lá, para a gente Aham. compreender se realmente aonde que estão passando essas águas para que a gente possa curá-las, desviar a Gente do cama. céu, vai lá em casa. Olha. E aí você vai E a, então, a- a então acupuntura da terra, né, com as rochas, é que vai ou estimular esse ponto ou Ah, sedar esse ponto. A era, gente vai era essa, chegar era a esse essa sua ponto, porque assim, pergunta. você, então você vai identificando, você pega pelo sintoma. Então, do sintoma, você, através do conhecimento, você vai para a origem do elemento, vamos colocar assim. Você já Exato, tem ali uma pista, né? exato, É meio que uhum. como é que fala? Um investigador, né? Um detetive. exato. Então, só que você vai acessar coisas que não estão visíveis energeticamente, aí você vai usando esses Através da radiestesia. instrumentos, né? Da Exato, radiestesia. exato. Quando a gente começa a fazer muito isso, a gente começa a ficar muito sensível. Você Uhum. adentra o espaço, você já sabe o que tem ali, pela Ah. sensação do teu corpo. Então, dependendo do que eu Uhum. sinto no meu corpo, eu já sei se tem água. A água, ela aumenta a percepção de uma água vibrando muito forte, ela aumenta a nossa salivação, ela dá uma palpitação para mim, para cada pessoa é individual. Eu sempre falo para os meus alunos, para cada pessoa a gente precisa guardar qual é a sensação que a gente sente. A Uhum. falha, geológica, que são os buracos de solo, né, que são as diferenças de massa ou a caverna subterrânea, geralmente ela dá uma sensação de procrastinação, de desânimo. Então, é como se eu tivesse sendo sugado por aquele ambiente. Então, eu sento para trabalhar, por exemplo, se tem muita energia, locais que tem muita rocha, por exemplo, como aqui, Uhum. Atibaia, Itatiba, Sim. essa nossa região, a gente tem muita rocha, a gente tem muitos buracos de solo. Uhum. Então, trabalhar é um desafio, assim, se a gente não cura os Aham. nossos Você não tem um espaços, foco. porque dá uma sensação de que você está sendo sugado. Você senta para trabalhar, se você tem essas energias de falhas no teu escritório, você não consegue, assim, você fica desanimada, procrastina. Então, essa é a sensação hã, que a gente sente emocional, né, da Uhum. falha e da água. E fisicamente, a gente pode sentir também, por exemplo, a água em geral, ela dá dores nas juntas, problemas de tireoide, hã, Hum. ela mexe com o nosso emocional, as águas são nossas emoções, né, então a gente Sim. fica muito mais mexida emocionalmente. Uhum. Já a falha, ela dá aquela sensação de que eu estou aérea mesmo, sabe, uma sensação assim, fisicamente ela vai dar sensações, por exemplo, de dores de cabeça, alergias. Então, a gente consegue perceber quando a gente tem muitas energias vibrando acima, Uhum. sintomas físicos e emocionais. As plantas, já falei, né, que elas podem ou se entortar ou gerar cancros. Animais, por exemplo, se eles são obrigados a ficar confinados em áreas de geopatia, a gente chama de geopatia quando está vibrando muito acima da frequência. Uhum. Então, eles podem ficar agressivos, eles podem ter abortos, Hum. eles podem ficar arredios, inférteis. Mulheres também podem ter Uhum. infertilidades quando elas dormem em ambientes assim.
Gente, que incrível. Somos Que parte dessa natureza, incrível. estamos Então, conectados a aí todo mais momento, né? exatamente, aí vai mais uma vez que não existe separatividade, né? Não, e eu falo mais ainda, né, Bruna, que eu falo assim, a gente não se muda, não vive num espaço por acaso, né? Então, a gente tem que honrar, eu uso muito esse termo, assim, com os meus clientes, com os meus alunos, né? A gente tem que honrar os desafios que a vida nos apresenta com, com, com esses desequilíbrios, né, no nosso Aham. espaço. Então, Uhum. esses são as questões que eu estou falando do ambiente natural. E aí a Uhum. gente tem as interferências do ambiente construído, que são provenientes das torres de celular, Uhum. das torres de alta tensão, do tipo de lâmpada que eu estou usando no meu ambiente, que tipo de frequência de Hum. excesso de campo eletromagnético que isso está gerando, se eu tenho ventilação natural, se eu estou com mofo no meu ambiente, orientação desse espaço, os coloridos, o tipo de material construtivo, tudo isso também vai, vai gerar Vai uma. influenciar, gera uma influência no Gera ambiente. uma influência no ambiente e nos seres vivos que E nos estão que seres estão vivos. utilizando aquele ambiente. Olha só. Nossa, E aí, que eu ia incrível. perguntar já aí as influências. A torre, eu já tinha ouvido falar que tem um raio que dessas torres mais com alta potência que você tem que ficar distante e você pode perceber em plantação, a vegetação é a primeira a alertar que ali aquele campo não é saudável, vamos colocar Uhum. assim, né? E aí tem esse distanciamento das grandes torres, né? Sim, tem. E no Brasil a gente tem poucas torres, mas cada uma delas com uma força muito grande, o que é péssimo. Então, às vezes a gente fala, não, é muito melhor quando você vai para a Europa, por exemplo, você Uhum. tem muitas torres, mas elas são mais fraquinhas. Então, isso Hum. é mais saudável, porque Aham, elas geram um campo muito menor de influência negativa ao redor dela. sim. Então, se a gente for olhar, a gente precisa de, no mínimo, 300 metros de distância dessa torre para a gente não ser influenciado por ela, dependendo do tamanho e da força dessa Caramba! torre. Eu estava com Caramba. 30 na cabeça, já são 300, multiplica por No 10, porque É, é um raio, é um né, é um raio, então a raio, é um torre está aqui, raio. é esse 300 raio. metros de diâmetro, imagina, são 3 quarteirões, né, que a gente precisa estar distante dessa torre. E existem maneiras da gente É isso que vetar, eu né, da gente nos proteger de tudo isso. Então, uhum. plantas altas, por exemplo, a murta, certas plantas, elas criam uma Hum. barreira, nos protegendo desse excesso, tanto da torre de celular quanto da torre de alta tensão. Aquelas malhas que a gente coloca às vezes na janela, então protetor, proteção, torre de Aquelas proteção, tela de proteção. aquelas telas de mosquito mesmo, Aquelas né? telas de Aham. proteção, ou Ah, até tela, de mosquito, Aham. tela que usa em prédio, de né? prédio, ou Tem, né? aquela Sabe, de tela de segurança. nylon, segurança Ah, sei, sei, É. para sei. criança, para Aham. gato, Aham. ou até mesmo telinha, por exemplo, de galinheiro. Se a gente fizer uma tela, Sim. por exemplo, com essa tela, qualquer coisa telada, ela Ah, protege a onda que vem da torre de celular. Olha que Ela incrível. quebra. Ela cria uma barreira. ah. Então, quando a gente faz medição de onda de celular, por exemplo, dentro de apartamento que tem torre de proteção, que tem tela de proteção, quer dizer, Aham. É a gente não tem problema com energia proveniente de torre quando a gente tem uma torre muito próxima. porque eu ia falar, tem prédios em São Paulo que tem as torres, as antenas estão em cima, O né, eles vendem paulista, aquela né? parte a parte de cima do prédio, para pôr muitas É. antenas. Isso é menos danoso, Bruna, por incrível que pareça. O que vai ser pior, como é uma torre de celular, então ela Tá. tem aquelas células hexagonais, né? Então, Aham. aonde ela bater essas ondas da torre no vidro, então é muito mais danoso aonde ela bate e reverbera. Então, por Tá. exemplo, ela pode fazer mal pro meu apartamento se ela está em cima de mim, mas não porque ela está em cima de mim, porque essa energia não desce. Mas essa energia ela vem por outro lugar, Ah. entendeu? Ela vem pela rebatida Ah, através tá. dos vidros dos vizinhos, dos prédios vizinhos. Reflexo. Do E, reflexo. e só uma curiosidade, aqueles transformadores, sabe, de eletricidade,
Isso é um problemaço. Ai, meu Deus! É Eu um tenho um bem na minha problemaço. frente, assim, É, na não, altura do mas meu quarto. o transformador, mais do que a onda de celular, a gente protege com plantas altas. O Tá. problema é quando essa torre de alta tensão, ela encontra uma água subterrânea pouco profunda. Então, quando a gente Hum. tem uma torre de alta tensão, que os cabos dessa torre encontram um lençol freático, uma água pouco profunda, ele traz uma energia de água com eletricidade Hum. para esse local. Então, geralmente, os sintomas nas pessoas vai ser fibromialgia, sensação de tremor, você fica com aquela sensação. Eu tenho uma cliente assim, que a gente curou lindamente, assim, as Ai, que sensações que ela bom. estava tendo, e pode gerar, dependendo do tanto, se a pessoa não percebe isso e não realiza Sim. as curas, até leucemia. É muito sério, a água com Nossa! eletricidade é uma coisa muito séria. Caramba. E eu queria fazer uma colocaçãozinha que vocês não fizeram uma pergunta, mas que eu acho bem importante, né? O que Aham. que gera, o que que faz com que essas energias de solo passem a vibrar acima da frequência natural, né? Se tudo Ah, isso faz parte da Da fisiologia do natureza. planeta, É. né? aham. Quando que elas começam a vibrar acima de 130, né? O que que gera? Eu acho que isso é Uhum. bem importante a gente Sim, saber, sim, né? sim. Aham. Tanto fenômenos naturais, então tempestades com raios, quando a gente tem coisas que a gente também não tem no Brasil, então terremotos, podem até ser pequenos terremotos que a gente tem às vezes aqui, pequenas Uhum. movimentações de solo, Uhum. terremotos mais fortes, erupção de vulcão, tornado, hã, todas essas energias fortes que acontecem, naturais do planeta, vão movimentar essas frequências do solo. E também coisas feitas pelo homem. Então, movimentação muito profunda no solo, no meu Uhum. entorno, ou no meu próprio terreno, por exemplo, para a construção de metrô, por exemplo, Nossa. para fundação muito profunda de prédio. Uhum. Movimentação do solo incluiria ou ele é mais superficial? Movimentação, a gente vai fazer construir, vai fazer uma Fazer uma terraplanagem, terraplanagem, por exemplo, depende do tanto que você movimenta, você pode movimentar essas energias também, tá. dependendo. Mas geralmente a gente está falando de movimentações mais profundas, Profundas. né? Poço Mas incluiria ou não? É muito pouco, assim, poço de água mesmo, poço de água, artesiano, inclui, porque aí inclui, ele já tem alguns que chegam até lençol freático e tudo mais, tá. O lenço freático, ele é muito, é uma água bem pouco profunda, né? 2 metros apenas. Então, Isso. ele pode mexer. Se a gente faz um poço caipira, né? Chamado de poço Uhum. caipira, que ele pega uma água superficial ali, Aham. ela movimenta muito menos Tá, do que se a gente fizer um poço mais profundo. tá. Mas então, proximidades de pedreiras, a gente estava falando do entorno. Então, se eu tenho pedreiras nas minhas proximidades, eu estou o tempo todo malhando aquele solo Isso dá ruim, uma, né, isso dá, ele vai uma aumentando energia. a quantidade de falha desse solo, né? Então É como vai. se aquele ambiente ele adoecesse. É como se aquele ambiente ele adoecesse, exatamente, Bruna. Então, tanto que a gente fala, a gente chama isso de estresse geopático. Porque essas energias de solo, né? Então, quando elas estão vibrando acima da frequência, a gente fala que tem geopatia, que é doença da Terra. Geoterra, Uhum. patia, doença, né? Tá. Então, quando a gente fala que o ambiente está com estresse geopático, é porque a gente está com muitas interferências nesse solo vibrando muito forte, vibrando muito acima da frequência natural. Uhum. Então, técnicas como a acupuntura da terra, a colocação de rochas naturais, ela traz um equilíbrio incrível. Ela cura, ela pode tanto estimular um ponto para curar plantio, por exemplo, como sedar uma água que está vibrando muito forte na entrada da minha casa, por exemplo, sabe? Então, dependendo da maneira como a gente utiliza essas rochas, Uhum. a gente vai sedar ou estimular uma energia que está acontecendo lá naquele solo. E aí você utiliza as rochas e em alguns momentos você usa o cristal. Sim, em geral, a geopuntura a gente faz com rochas naturais. Ah, tá. Cristal é um plus, assim. Ah, Eu vou tá. explicar qual que é a Tá. Porque aí diferença. eu fiquei falei assim: "Nossa, eu vou gastar uma fortuna na minha casa com Não, cristal". todo mundo Eu fica fiquei desesperado, pensando né? Quando você fala assim, o preço de cristal daquele tamanho, né, eu né? falei: "Meu Deus". Não, eu vou explicar qual que é a diferença. Tipo, a rocha, ela faz tudo, assim, ela já faz Ah, muito, assim, ela é maravilhosa. A gente tem a aham. possibilidade de enterrar o cristal nesse ponto dessa rocha, que traz já uma frequência do cristal maravilhosa. Uhum. E a geopuntura com cristal, ela eleva
a energia sutil do ambiente, assim, ela muda Ah, o ambiente mais energético, assim, sabe? Ela traz uma vitalidade mais sutil mesmo, assim, para o ambiente. Então, quando a gente coloca cristais, além de cura para esse uhum. solo, a gente traz uma frequência mais rica, sabe? Mais Ah, linda, mais suave. O que que a rocha faz, né? Então, essas rochas naturais, elas possuem uma estrutura no seu corpo, né, na composição da rocha, composta por metais, num estado diferente do estado metálico, chamado de estrutura Ormus, e são supercondutores. Então, quando a gente coloca essa rocha, geralmente a acupuntura clássica, a gente coloca nos nós geopáticos, que são os sim. cruzamentos das linhas magnéticas. Uhum. Lembra daquela informação que se carregam pelas informações, por onde Aham. elas passam? Então, elas têm uma posição correta para ser colocada nesse nó. Então, ela tem um lado que fica voltada para o céu, o lado telúrico, e ela tem um norte, que eu preciso nortear corretamente essa rocha, e ela tem uma angulação também correta. Hum. A hora que eu coloco esta rocha no ponto correto, esses metais, em contato com os minerais desse solo, vão realizar toda essa homogeneidade e fertilidade naturalmente para esse solo. Vai equilibrar esse solo a partir da expansão dessas informações da rocha. Lembra que ela está no ponto das linhas magnéticas? Então ela vai ser expandida. A hora que eu coloco a rocha, eu estimulo o ponto. Ela é colocada naquele pilar energético, lembra? Sim, sim. Uhum. Coloquei a rocha, ela expande essa informação num raio muito largo. Imagina que uma rocha de 1 metro de altura, ela vai expandir as informações dos minerais, né, dessa Uhum. rocha, num raio de, em média, 200 metros de diâmetro. Uau, que incrível. Incrível. Então, quando a gente faz esse trabalho de rocha em área de plantio, por exemplo, em geral a gente olha o tamanho desse plantio e faz a conta de quantas rochas eu vou precisar para atuar numa área de pegar um talhão inteiro, por exemplo. Geralmente, quando é um talhão de fazenda, que é uma área muito grande, a gente usa rochas imensas. Daí a gente vai trabalhar com a retroescavadeira, né? Que ela vai nos Uhum. ajudar a carregar e colocar essa rocha no local. Em geral, geoponturas maiores eu faço com caminhão Munk também para me ajudar. E é Ah. possível trabalhar também com rochas menores que a gente faz de uma forma mais manual. E o cristal, agora vem a parte linda do cristal, né? Imagina que um cristal sozinho, ele vibra em média 6 vezes o tamanho do corpo deste cristal. Sozinho. Então eu estou com o meu cristalzinho aqui, ele está vibrando as propriedades que ele traz para os Uhum. ambientes num raio de 6 vezes o tamanho dele. Quando eu coloco no ponto e eu expando essa informação a partir daquele nó geopático, né, daquele pilar energético, imagina o tamanho da vibração das propriedades desse cristal para o entorno todo. É enorme, por isso que ela eleva muito a frequência. Imagina que eu coloquei um quartzo rosa, que as qualidades dele são de amor incondicional, ele traz uma frequência de amor incondicional para o ambiente. Ai, Eu que tenho até lindo. uma história, uma vez eu fui fazer um trabalho numa fazenda do Mato Grosso do Sul, e eu fui fazer geopontura clássica para a área de plantio. Uhum. Então, a gente fez o trabalho nos talhões, e aí ele veio com uma questão para mim. Ele falou: Paula, eu tenho, num bosque aqui perto da fazenda, eu tenho umas pedras rosas. Eu não sei exatamente quem elas são, se você puder ir lá dar uma olhada. Eu vi que você falou dessa pedra, eu acho que ela pode ser essa pedra, e eu tô com um problema de disputa entre dois funcionários, assim, disputa de poder. Dois Uhum. funcionários que para mim são muito importantes, cada um teoricamente teria a tua função, mas eles Uhum. estão disputando poder. E aí o que que Hum. a gente fez? A gente foi olhar o bosquezinho de quartzo rosa que ele tinha lá, maravilhoso, umas pedras enormes, brutas, Ai, que maravilhosas. lindo. Pedimos permissão, né? Explicamos para elas o que que elas iam fazer, isso é muito importante, né? Antes da gente Sim. tirar elas desse lugar, desse solo. Uhum. Pegamos essas pedras e colocamos ao redor das casas. Então, todo mundo morava um do lado do outro ali, a área do refeitório junto, a gente colocou entre casas e áreas de refeitórios quartos rosas. E esse retorno, ele me deu em 10 dias, em uma semana, 10 dias mais ou menos. Ele falou: tá todo mundo se amando aqui.
Ele falou, Ah, resolveu assim lindo! imediatamente a questão da disputa ali, sabe? Ela traz realmente assim uma informação. E ela trabalha também, quando eu uso ela em área de plantio, o cristal, então o quartzo verde, por exemplo, a frequência do verde é muito cura. Ela traz uma frequência de cura para este solo também. O Tá. quartzo com incrustação de turmalina, por exemplo, ela limpa muito, cura muito pragas em áreas de maracujá, Hum, por exemplo. olha que Que incrível. incrível. E assim, existe alguma restrição, por exemplo, eu vou fazer isso de forma intuitiva e às vezes talvez eu coloque ou o cristal ou a pedra e isso possa estar atrapalhando um efeito contrário. Não, Não, isso não não. pode acontecer. Nunca, porque o Tá. cristal, ele sempre vai. Se eu não acertei o ponto, se eu fiz de forma intuitiva, eu acho que aqui ele vai vibrar. Ele vai. Primeiro que a gente tem que. A primeira coisa que eu falo, assim, quando a gente começa né, o curso, por exemplo, de geobiologia. A primeira bússola que a gente tem que seguir, a gente usa muito a bússola, né? Principalmente para Aham. entender as orientações. A Paula tá apontando para cá só para É, a bússolazinha. a natureza é nosso padrão, né? Então ela nos Aham. mostra o que fazer e tal. Então eu uso muito a bússola, mas eu falo assim, a principal bússola é o nosso coração. Então é Ah, a gente, eu uso esse termo, elevar as nossas antenas, assim, sabe? Então, ativando a anteninha. ativar a nossa conexão com as nossas intuições, com o alto. Então, se eu tive essa intuição, já é riquíssimo. Eu tenho que Uau, ouvir e dar ouvido mesmo para essa minha intuição. tá. Uhum. Mesmo que eu tenha feito uma colocação de um cristal de forma intuitiva e não peguei nenhum ponto de nó geopático ou de cruzamento de nada, Uhum. só do fato dele estar lá, ele já está vibrando nesses 6 vezes, pelo menos, em média, o tamanho desse cristal. Então, um cristal, ele nunca vai trazer uma informação negativa, nenhuma pedra. Uhum. Então, Uhum. apenas o que pode acontecer, ela não está fazendo a função de acupuntura da terra, de geopuntura. Tá. Mas fazer mal, jamais. Jamais. Perfeito. Então, use livremente os cristais. Use livremente, use e abuse. Eu sou uma apaixonada por cristal, assim. Eu uso para equilibrar ambientes e não necessariamente para colocar em pontos. Uhum. Com a geopuntura, dependendo do cliente, ele quer e colocar em áreas da fazenda, né, ou da casa dele, e a gente precisa reverberar numa entrada, por exemplo, uma ametista, trazer uma energia de transmutação maior. A gente É, vai você olhar viu a um ponto. ametista aqui, né? Que você amou. Maravilhosa! Linda, Babei na pequenininha. ametista. E Ela espetacular, uma drusa de ametista incrível. Você viu? Com a Ela, casca natural, ó, perfeita. A é, gente não pode. É, pesada, ó. maravilhosa. existe muita diferença Linda. entre a pedra bruta e aquelas que já são roladas, trabalhadas, Lapidadas. lapidadas, né? Todas elas vão vibrar. Todo e qualquer cristal vai vibrar. Tá. Depende do que eu vou fazer, eu gosto mais da bruta ou da lapidada. Na verdade, a bruta eu sempre vou amar. Eu sempre amo a Sempre bruta. vai na minha Eu sempre preferência. vou na bruta também, eu gosto muito. Mas quando a gente vai fazer geopuntura com cristal, é muito difícil você achar uma pedra bruta alta, por exemplo. Então, em geral, a gente pega as lapidadas de ponta, porque é mais Uhum. fácil você encontrar um corpo maior de uma rocha lapidada com um corpo grande para fazer uma acupuntura da terra. Por isso que às vezes eu uso a lapidada, mas eu sou apaixonada por cristal bruto. E tá lá, né? A energia dele, Tá, assim, né? né? Não Mas foi é a mexido. natureza. E E deixa eu lapidada também não mexe. te perguntar, você tá falando das pedras e tá me vindo aquelas imagens, agora eu não vou lembrar o nome, aquelas que são enormes que foram descobertas. Dos Ah, círculos de pedras, É, Stonehenge, círculos em Stonehenge. alinhamentos. porque Então, existe uma geometria ali que é visível, total, posicionamento assim, Bruna. então o posicionamento não está Total. lá à toa. E agora você Sim. trazendo essa informação, são gigantes, então o raio De expansão é é gigantesco. gigantesco. São menires. Então, por isso que quando eu comecei a falar, né, da geomancia, eu falei, essa ciência é uma ciência ancestral, que vem lá do Neolítico. Talvez não tivesse esse nome ainda, mas é uma ciência que vem de lá. Então, a gente Sim. está retomando esse conhecimento de lá. Uhum. Então, se sabe, historiadores, arqueólogos hoje, pesquisando esses círculos e alinhamentos, sabe-se que todas as pedras foram colocadas em pontos geomantes, não só cruzamento de linha magnética, mas cruzamentos de linhas de solo, todos esses cruzamentos importantes para serem estimulados ou sedados para tratar a agricultura. Então, esses círculos, eles datam lá do Neolítico.
3.000 antes de Cristo, 5.000 antes de Cristo, 6.000. Na época, o que foi o Neolítico, né? Na época em que aqueles povos saíram da era glacial e começaram a entrar numa era mais quentinha, né? Começaram Uhum. a viver, sair dessas cavernas, começaram a construir suas primeiras moradas, começaram a procurar seus locais de moradas mais próximos das águas, plantar cultivo de plantas e de animais. Então é Uhum. nesse momento. Então os círculos datam deste momento. Então sabe-se que elas eram muito usadas sim para a fertilidade do solo. Alguns foram descobertos que eram usados inclusive para a fertilidade das mulheres do local. Eles marcavam Sim. os ciclos de plantio através da marcação nos equinócios e nos solstícios. Eles Uhum. marcam a angulação do sol certinho, geralmente ali É, numa pedra lembrei. especial. Uhum. Então eles marcavam as épocas de fertilidade, de plantio, de colheita. Então, esses homens dessas eras antigas, né? Então eles eram totalmente conectados com a natureza, né, com o natural. Então o que que o natural está me contando e como que eu uso isso ao meu favor? E aí esse conhecimento se perdeu durante anos e a gente está Uhum. retomando esse conhecimento dos anos 70 para cá, dessa colocação das pedras. Tem Uhum. um livro incrível chamado Paramagnetismo, Hum. do Callahan, Philip Callahan. Eu acredito que não tem tradução dele, tá? Em inglês, que ele Ah, tá. fala muito dessas substâncias órgãos, do porquê que a rocha fertiliza. Então é Uhum. esse. E ele também traz o conhecimento também lá de trás, explicando tudo isso, né? Que a gente está retomando apenas esse conhecimento que vem lá dos nossos Ancestrais, né? ancestrais. A gente fala eles eram usados pelos druidas, pelos celtas. Os druidas e os celtas, eles datam de 300 depois de Cristo, né? Mas eu acredito Faz que eles sentido. já são de lá. Que, assim, os Aham. Uhum. primeiros celtas e druidas, assim, né, apesar de não terem essa denominação, esses nomes, eu acredito que eles já eram de lá. E muitos dos círculos também, acredita-se que também eram usados para rituais bons e não tão bons, né? Uhum. Então, Conhecimento Que usado era como se dependendo fosse o que eles alguns tinham no deles eram câmaras momento, né? mortuárias, como aqueles que Sim. têm amontoados de pedras, como Clavacarnes na Escócia, por exemplo. Então, ali e aí mesmo os amontoados de pedras que cultuavam os mortos ali, né, daquelas civilizações tal, eles tinham ao redor desses amontoados de pedras os círculos também, que muito Uhum. provavelmente honravam as divindades a qual eles acreditavam e honravam. Então é muito lindo, assim. Quando você entra num círculo, não tem como você não sentir energia super forte, Uhum. apesar da gente ter que filtrar isso, né? Porque como Uhum. existiram vários momentos em que coisas foram vividas nesse círculo, às vezes a gente Hum. acessa alguns momentos que não foram tão Não tão bons. positivos. Então é legal Aham. quando a gente adentra um espaço, entrar com essa intenção de acessar Uhum. o lado muito luz deles, entendeu? Essa energia Uhum. das pedras, essa energia de tudo que foi vivido positivamente ali. Uhum. E as ley lines, agora respondendo a tua pergunta das É. ley lines, Aham. as ley lines são linhas energéticas que conectam espaços sagrados. Então, diferentes das linhas Ah, magnéticas, elas tá. se criam Uhum. através de espaços sagrados. Então, igrejas, círculos Uhum. sagrados, Uhum. tudo aquilo que eu sacralizo, toda estrutura que eu sacralizo, ela cria uma ley line que se conecta a outras estruturas. Então, é uma linha energética, ela geralmente é alta, ela Uhum. acontece às vezes até acima da superfície e ela pode se serpentear, assim, sabe? Às vezes ela tá mais alta, às vezes ela tá um pouco mais baixa, mas em geral é uma linha mais alta e energética. Tá. Então, digamos que as pirâmides, então são pontos estratégicos, né? Onde passam essas ley lines, as pirâmides, Tá. Machu Picchu, e Aham. igrejas. Então, por Aham. exemplo, em São Paulo, vamos pegar São Paulo, a gente tem, por exemplo, a Catedral da Sé e o Mosteiro de São Bento. Uhum. Então, imagina que essas ley lines são conectadas. Então, o que passa ali, elas estão Uhum. uma do lado da outra, né? Aham. Agora, aquilo que a gente estava falando, né? A ley line, assim como a linha magnética, ela também se carrega pelas informações. Então, Hum. imagina a Catedral da Sé, que é aquela igreja linda, gótica, tinha tudo para ser linda, com aquela geometria que traz a nossa conexão com o alto, com o divino, né? Uhum. Apesar disso,
ela é aquela igreja da Muro das Lamentações, né? Sim, Então Uhum. cobre os pesada. santos ali na quaresma, tem aquela frequência bastante pesada. Sim. E já o Mosteiro de São Bento, 3 vezes por semana a gente tem cantos gregorianos, defumação, que são ferramentas que limpam a energia do Uhum. lugar. Tanto o incensário ali, tanto o Uhum. defumar, a defumação, quanto o O canto, canto. são técnicas de limpeza de memórias E do vai lugar. Que dá pra gente elevando a fazer, inclusive, vibração, em né? casa, né? Esses Sim. mantras, Total, essas total. Aham. Essas limpezas, defumações. colocar músicas positivas, Uhum. conversar com o nosso ambiente, rezar no nosso ambiente, cantar positivamente para nossa casa, para mudar a Sim. frequência quando a gente sente Uhum. que a frequência está mais baixa. Então, claramente a gente percebe se você entra na Catedral da Sé e se você entra no mosteiro, né? A diferença de frequência. E a Uhum. Leilani, que passa por uma e passa por outra, leva informações diferentes para quem mora ao redor. E elas se conectam em algum momento e essas frequências, Se elas misturam. se misturam? Em algum momento elas estão ali, você não sabe se tá bem, se você tá mal. Então, por isso que eu falo, quando a gente cura um lugar, a hora que ela chegou no meio ambiente, ela pode estar vindo com uma informação discordante. Se ela chegou e encontrou uma informação positiva, é o positivo que vai ficar ali. Então, quando toda informação positiva de um ambiente, ela expande essa informação positiva através das linhas magnéticas desse ambiente positivo. Tá. Então, mesmo que eu estou vindo com uma informação discordante, a hora que encontra a minha informação positiva, fica positiva. Uhum. Então, isso é muito interessante, isso é muito lindo. Quando a gente vai curando os lugares, a gente vai deixando essa frequência elevada, né, para todo o entorno, né? E vamos falar de frequência. Uma dúvida que eu tenho é porque de uns tempos para cá o culto né, das pedras, o desejo de ter uma pedra, a exploração dos cristais, como isso atinge o magnetismo da Terra, né? Porque eu vejo assim, os cristais, eles servem como pontos, acupunturas que curam a Terra, que fazem todo um equilíbrio energético, magnético, e aí eu vejo uma exploração desenfreada, né? Às vezes de rochas gigantescas, rochas não, cristais gigantescos retirados, e tem um porquê daqueles cristais estarem ali, aquelas minas gigantescas, né, com aqueles cristais enormes, acho que é Guatemala, tem várias, né? Não, em todos os lugares do mundo a gente tem, né? E Que nem como é vocês falaram que aqui tem muito cristal rosa, ametista do sul, a gente tem afloramentos de sim, ametistas, e né? como isso abala a frequência da Terra, a É, energia da Terra? O que isso pode acarretar, né, ao longo do Essa tempo? modificação, né, do homem. Pois é, né? A ganância, né? Então a gente tem eu acho bem sério isso, essa exploração, a maneira como eles lidam com os trabalhadores. Tanto que às vezes a gente vai numa loja, por exemplo, comprar cristal e o valor está lá em cima porque teve greve dos trabalhadores, porque por conta da exploração a eles, não só a exploração da própria terra, mas a exploração dessas pessoas que trabalham. Eu acho que é um problema sério. Eu acho que o cristal ele está na natureza e o próprio fato dele estar lá no solo, ele já traz uma frequência riquíssima para o nosso ambiente. Eu acho que a gente poderia usar os cristais que se afloram, porque a gente tem cristal que naturalmente Sim, se aqui que aflora, brota da Terra, né? que brota. Eu Aham. acho que é muito mais positivo e saudável, assim como rocha. Uhum. Então a gente não precisaria dessa quantidade de pedreira, de exploração. É claro que existe também, por outro lado, são nossos recursos naturais, né? Então, se a gente tem pedras, e vai construir, por exemplo, eu movimento, eu posso usar aquilo positivamente no meu espaço, como parede ou como uma geopontura. Por isso que eu falo tanto, Simone, assim, da importância da gente sempre pedir permissão. Sim. Um dos meus mestres de colocação de pedra, de acupuntura da terra, tal, é o Mark Pogačnik, que é uma referência no mundo, é um esloveno. Então ele trabalha com rochas altas, ele trabalha apenas com granitos, porque ele é um escultor, ele esculpe no topo da pedra e para trazer a frequência que ele deseja. Então, quando a pedra é colocada ali no ponto no nó geopático, que vai trazer aquelas informações para o ambiente,
a próprio desenho que ele fez já está intencionado aquilo que ele quer Como se que fosse envie para o local. Um incrível. símbolo, né? E ele É. fala um símbolo. E É um depois me lembra de te falar dos sigilo. cristais enterrados que eu comentei lá no comecinho. Ah, tá. E ele fala que quando ele começou a fazer esse trabalho, ele descobriu que através da colocação de rochas, ele poderia curar lugares degradados, lugares doentes, cidades, bairros. Ele ficou tão empolgado que ele falou assim: eu saía de madrugada com um amigo meu, a gente parecia dois terroristas. A gente abria a porta, catava as pedras e ia enfiando. E ia locando essas pedras pela cidade inteira. Ele falou: e o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter pesadelos terríveis. Eu comecei a sentir no meu corpo. Ele falou: não só pesadelos, eu comecei a ficar doente, eu comecei a adoecer, eu comecei a ter dores. Por quê? Por quê? Porque a gente precisa pedir permissão para permissão, aquele tá. local. Aquilo que eu falei, né? A gente não vive, a gente precisa honrar os nossos espaços e os desafios que eles nos geram. A gente não vai morar num local com estresse geopático por acaso, né? Muitas vezes é porque a gente vai trazer para aquele local A uma cura, Aham. um outro olhar. Sim. Então, ele fala que a partir do momento que ele entendeu isso, ele nunca retirava um cristal ou uma rocha de um local sem pedir a permissão e explicar para aquela consciência. Uhum. Tudo tem Tá. consciência, a rocha, o Tudo. mineral, Sim. para aquela consciência qual era o trabalho a ser realizado. Então isso também eu acho bastante importante. A gente, toda vez que eu vou pegar um cristal, é explicar para ele. Você quer vir comigo? Já aconteceu de eu ir em pedreira empolgada, ai, que pedra ideal, perfeita para geopontura. Ela tá fora, ela tá apoiada e você não tira, nem com Munch. Aí você vai lá, conversa com consciência e aí ela vem. Então isso é muito Lindo, importante. né? Gente, me arrepiei Maravilhoso, inteira agora maravilhoso, com esse. maravilhoso. E olha que acredito que seja a maior questão, né, desse consumo não, na verdade, dessa exploração Uhum. das pedreiras, porque além de não ser feito de uma forma totalmente comercial, né, Sim. convenhamos, Uhum. é sem nenhum tipo De de respeito. respeito É. mesmo, né? Então, exatamente. como chega, né, esses cristais É. até nós? É, exato. Então, é importante também que quando a gente compra numa loja o cristal, ele tá lá com essa informação, ele tem a Uhum. propriedade dele, Uhum. mas todo cristal, ele doa a informação dele, as propriedades, as qualidades, mas ele também segura nele informações, por isso que eles nos protegem, todo cristal nos protege. Então, eu tenho uma ametista lá na entrada da minha casa, gerando uma frequência de transmutar o ambiente, de me proteger. Chegou uma pessoa com uma energia mais baixa, mais discordante e tal, ele vai segurar nele aquela informação para me proteger, para proteger o ambiente. Ele está fazendo essa função. Então, quando a gente pega um cristal numa loja, por exemplo, ele vem carregado dessas informações Sim, sim. de quando ele foi retirado, Uhum. das pessoas do próprio ambiente que às vezes precisaram de alguma cura. Então, muito importante que a gente lave esse cristal. Isso que eu ia falar. E quando a Qual é a gente vai limpeza? trabalhar com eles, Aham. colocar no ambiente, programe esse cristal. Uhum. Traga para ele uma frequência, uma informação positiva, né? Então, e manter nele ali uma energia boa, positiva, através do pensamento, né? Mais Sim. importante até do que das palavras. Que lindo. E aí dos Dos cristais? cristais enterrados. Não, antes, deixa eu perguntar, antes dos cristais enterrados, quando a gente faz isso, ele chegou da loja, existe uma manutenção para ser feita? Sim, super. Lavar. Lavar de tempos em tempos em água corrente. Tá. Então, imagina que eu tô com o meu cristal ali, eu sou uma terapeuta, eu tô na minha sala de terapia. Quando é em sala de terapia, eu peço para lavar entre um paciente e outro. Entendeu? Tipo assim, ele vai segurar né, a energia ali de tudo aquilo que foi debatido, falado, de toda aquela emoção, né, de todo aquele Defumar emocional. também, ok? Defumar super, Tá. lavar em água corrente, cristal de uso pessoal. Então, lavar o tempo todo, sabe? Compreender que os nossos cristais, quando eles quebram, eles se sobrecarregaram de energia e aí ele precisou quebrar porque ele não aguentava mais segurar a onda. E aí eu enterro ele Enterro ele, novamente? enterro ele, devolvo ele para a terra, Tá. agradeço por tudo que ele me fez. Uhum. Então, a manutenção é lavá-los. Uhum. Perfeito.
Eu acho que é isso. Sem deixar muito, né? Porque tem cristais que não podem estar no sol, né? Então, como é É. delicado cada um, a água pode. A A água só água, não poderia água corrente. A água só não pode ir base de Pode, sal. pode, Olha, vamos pode. desmistificar isso, porque eu não Vamos lavo esse desmistificar. meu com Essas água. filetadas, que Tá. elas se, né, tipo, são as mais que esfarelam, né? Aham. Tipo, a selenita, a Selenita. cianita, A turmalina. a turmalina, Uhum. exatamente. Elas são mais filetadas, então eu não vou deixar de molho na água. Tá. Então, eu vou Só lavar em lava. água corrente e não vai acontecer nada com ela. Uhum. Lavar em água corrente. E Essa- essas pedras que são mais filetadas, eu não coloco em área externa, que é para ela não ficar toda hora tomando chuva ali e se decompondo. Elas viram agulhas até, né? A selenita, ela é uma base, vamos ver se é essa a realidade. Ela tem uma base de sal, que talvez ela não precise esse sal dela, ela não precisa ser limpa tanto. Exato. A selenita, Bruna, ela é tida como um autolimpante, né? Muito provavelmente por causa disso. Até de outros o sal é um cristais, né? cristal, né? Tá. O sal é um cristal. Então, a selenita, ela é limpadora dos outros cristais, inclusive. Existem, essa aqui é um bastão, mas a gente pode ter uma placa de selenita, por exemplo, mais magrinha, que a gente deixa os nossos cristais ali em cima para eles, meus cristais. para eles se limparem. Uhum. Eu gosto muito de lavar em água, deixar no gramado, tomar uma chuvinha, sabe? É sempre legal. A terra, né? O contato do cristal com a terra de novo. Agora Então, que chegou nos agora, cristais o com a terra. sol, a gente devolve. afunda. Você falou do sol. O problema do sol, ele super energiza tudo. O Tá. sol é uma energia vital, ele traz vitalidade para os nossos ambientes construídos. O sol, ele muda a frequência, ele lava, né, todos os miasmas, tudo que está em energia mais pesada. Então, o que acontece com a pedra no sol? Ela só vai mudar de cor. Esse é o único problema. Mas ela não Pode perde deixar. seu valor Não perde energético. seu valor, ela não perde. Então, que se eu deixar, bom. por exemplo, um cristal numa área externa da minha casa, uma ametista, desculpa, uma ametista na área externa, ela vai clarear. Então, em geral, assim, em valor comercial dessa ametista, as mais escuras são mais caras. Então, o que vai acontecer? Ela vai clarear. O quartzo rosa vai clarear, mas não perde o valor energético, ao contrário. O sol só potencializa, Ai, que bom. assim, e traz uma potência incrível. Você falando do sol, porque que a construção da casa é a regência, né? Ventilação, Regência. sol, para você ter uma saúde no ambiente. Né? Total, Bruna. E ventilação também, né, natural. Ventilação, No Brasil, pra gente é muito possível, né, a gente ter sol e ter ventilação. A ventilação natural, ela vai tirar todos os excessos de químicos no ambiente. Imagina num escritório que a gente fica o dia inteiro ali confinado, Nossa. com o computador ligado, ar-condicionado quando a gente está no verão. Tudo isso são ondas. Então, cada uma possui uma velocidade, uma frequência. Então, o Wi-Fi, a gente é pinicado por essas ondas. Então, do celular, que está do meu lado, da impressora, da lâmpada, do ar-condicionado. Então, a gente está lá pinicado, com tudo fechado. A gente começa a ficar exausto, cansado, com alergias, com dores de cabeça, com irritabilidade. A hora que eu abro a janela, esses compostos orgânicos voláteis vão embora. Então, é a melhor cura para esse excesso de campos, né? É a ventilação natural. E carregar celular do lado da cama proibido. Mesmo dentro da gaveta? Mesmo dentro da gaveta. A radiação passa pela gaveta. Proibido carregar celular. Por quê? São dois problemas, né? Primeiro, ele tá buscando o tempo todo a conexão ali com a onda do celular. Eu ia falar, mas segundo, ele tá ligado na tomada, é campo eletromagnético. Nem se coloca no modo avião. Você coloca no modo avião igual, eu tô com o campo eletromagnético. E se eu quero o celular do meu lado, que é para se alguém me ligar for urgente, no modo avião não vai me ligar. Então idealmente, não precisa estar ali. A gente tem uma qualidade infinitamente maior de produção de melatonina, de tudo, quando esse celular tá longe da gente. O que é que ele interfere quando... Ele interfere. Então, a luz do celular, essa luz azul do celular, do iPad, da televisão antes de dormir, ela faz com que a nossa taxa do nosso hormônio, que a gente produz ao longo do dia, tomando sol, que é a melatonina, que é o hormônio responsável para a gente conseguir dormir durante a noite, quando a gente pega esse celular, ela cai para zero. Essa luz azul, tanto que alguns deles hoje já tem esse filtro da luz azul, mas cai para zero. Então eu tenho que começar a produzir tudo de novo, de noite, na hora que eu tenho que estar com ela lá na sua taxa mais alta.
Ela pode gerar também, a onda de celular, ela gera, tem muita gente que é eletrossensível, que é sensível a esse excesso de campo. Então, dá irritabilidade, dá dores de cabeça. Existem pesquisas que, por exemplo, se você coloca plantas para crescerem, então um feijãozinho ali, uma do lado de Wi-Fi, por exemplo, de uma onda ali de Wi-Fi, e a outra longe. Essa aqui demora infinitamente mais para crescer e ela cresce feia, enquanto a outra cresce linda e saudável. Então, Olha. assim, é danoso para a mente, para o nosso raciocínio, para a memória. E como a gente pode neutralizar isso, digamos, dentro do escritório, a pessoa que está ali do lado do roteador, O tempo né, todo. o tempo todo. Eu tenho, então, por Uma exemplo, diquinha aqui, hein, gente? de campo Ó. eletromagnético, você está falando, geral, né? Geral. Campo Geral. eletromagnético geral. A gente começa a Afastar o observar. campo, afastar o campo. Então, toda vez que eu afasto o campo, então imagina que eu estou com o meu computador, então o laptop, o notebook ali, ele está ligado, gerando um campo que está encostando em mim. A hora que eu afasto ele, coloco um teclado externo e um mouse externo, a tela está mais afastada. Aquele campo, ele está gerando só ao redor do que eu afastei o campo. Tá. Então, tudo que está ligado na tomada vai gerar campo eletromagnético. Se eu Tá. utilizar o meu laptop só na bateria, não tem problema nenhum. Aí eu não preciso desse teclado externo, desse mouse externo, porque ele não vai gerar esse excesso de onda no meu coração, na minha cabeça, entende? Então, Tá. pilha ou bateria é o ideal. Para a gente afastar o campo, então a impressora fica mais longe. Todo biombo, eu tenho um aparelhinho, até trouxe, mas está lá no meu estojo, que é um medidor desse campo eletromagnético. Então, é conhecido como cata-cabo aéreo, o apelido desse aparelhinho. Então, você liga ele tem uma bateriazinha, e ele faz pip, 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 quando tem campo eletromagnético. Então, a gente não mede a quantidade desse campo, quanto que ele tá, mas ele mostra até onde está indo esse campo. A partir de uma lâmpada. Então, por exemplo, eu pego uma lâmpada, pip, 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 até onde ela está indo. Se o meu abajur que está ali do meu lado, se está interferindo em mim, se ele está ligado. Tá na tomada também. A lâmpada LED de espectro amarelo gera muito menos campo do que uma lâmpada de espectro branco, do que uma É o que eu lâmpada uso em fluorescente, casa. por exemplo. Viu? Aham. Eu já sabia, eu gostava intuitivamente. Intuitivamente, porque ela é mais próxima da luz solar também, né? Da verdadeira. É. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma interferência, eu estou lá medindo. Então, tá aqui meu computador, pip, 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 pip. Coloquei um biombo, coloquei um caderno, sabe? Um biombinho, ele já bloqueia esse campo. Tá. Então, se eu tenho que ter, por exemplo, meu escritório é É, muito não pequeno, tem as coisas jeito, estão né? muito próximas, eu coloco Aham. biombos ao meu redor. Eu coloco Bacana. interferências assim, sabe? Que vão me Tá. proteger Aham. entre um aparelho e outro ao meu redor. E Ai, ventilação perfeito. natural. Ventilação Perfeito. natural. Janela Faz- aberta, faz tudo isso ir embora, sabe? Perfeito. Então é a dica mais importante, assim. Maravilhoso. Gente, quanto assunto! A gente vai ter que te chamar de novo aqui. Parte porque a gente... 2. Nossa, Parte parte 2, porque é muito assunto, é muito interessante. A gente pode estar aprofundando num próximo encontro ainda Então, mais. É, Né? eu já tava aqui pensando em outras coisas, porque tem outras coisas que eu vi, tem uns certos labirintos feitos com pedras, Sim. tem uns conhecimentos que fazem é como se fosse, chamam, as casas, principalmente espirituais, trabalham muito com aterros no solo, com pedras e metais também, então também queria dar uma explorada nisso, eu acho que tem bastante assunto. Tem muito assunto, muito assunto. E aí, topa parte 2? Lógico. Eu vou pra mim só Eu quase não falo, né? Maravilha, maravilha. Muito esclarecedor, acho que isso para a vida prática, a gente vai observar tudo que está na tomada, a gente não tem Exato. esse campo, né, para medir, mas dá para entender e fazer as barreiras. As plantas podem ser barreiras, né? Nossa, Porque que agora você estava legal, falando, eu Bruna. falei, gente, a gente está com bastante Vamos fechar com conexão as aqui, plantas. mas a gente fecha com as plantas. Então, Vamos. Teve uma pesquisa do Bill Overton, que foi um físico que trabalhou na NASA. Então, ele fez uma pesquisa de como que pessoas que fossem para Marte, para a Lua, ficarem confinadas em naves espaciais, com aquele excesso de campo, tudo ligado na tomada o tempo inteiro, né? Aquele excesso de campo eletromagnético ao redor delas, como que elas não iam ter doenças
físicas, emocionais, porque se sabe que tudo isso afeta o nosso Uhum. campo. Esse excesso de Sim. campo afeta nosso campo, debilitando, deixando a gente com a imunidade mais baixa, irritado, cansado. E então, com essa pesquisa, ele descobriu que plantas naturais, elas funcionam como pulmões do ambiente. Então, Hum. elas, o que que elas fazem? Elas levam através das folhas esses compostos orgânicos voláteis, levam esses químicos para suas raízes e as bactérias presentes nas raízes se alimentam Ai, que desses compostos. Então, sem lindo. sofrer, elas fazem uma filtragem desse excesso de campo nos nossos ambientes. Então, assim, escritório lotar de planta natural. Ah, Quem são pronto. essas plantas? Todas. Algumas fazem a filtragem mais de formaldeído, a outra mais de sabe, cada uma vai pegar uma Uhum, quantidade de. Mas assim, a lírio da paz, que é super fácil da gente ter dentro do ambiente, sim. zamioculca, que é fácil da gente ter dentro do Que ambiente, legal. ripsalis, todas elas a gente pode ter. Plantinhas ali, principalmente em Uhum, áreas grandes, né? Que a gente tem escritórios com muita gente trabalhando, um vasinho de uhum. planta em cima de Em cada todas mesa. as mesas. Alivia para todo mundo. Ai, legal. Uhum. E Incrível. cristais, né? A gente tem a turmalina negra, o ônix rolado, por exemplo, Uhum. essas pedras mais escuras, elas também ajudam a minimizar o excesso de Ah, campo eletromagnético. viu? Perfeito. Que dica incrível. Então a gente já te espera para a segunda parte. Enquanto isso, vocês já postam para a gente se ficou alguma dúvida aqui nos comentários, porque Sim, aí na parte 2, quando a Paula vier, a gente já vai fazendo, vai trazendo todas essas informações para informações. vocês. Gostaram do assunto? Deixa aqui pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, faça o favor, se inscreve Por aí. favor. Deixa já o seu joinha também para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas e a gente poder levar todo esse conhecimento. Gratidão pela sua Eu presença, que Paula. agradeço, foi uma Gratidão, querida. E alegria. como é que a gente te encontra nas redes? No meu Instagram, Paula Leite Geo, Geo. Tá, E meu Facebook, Paula Leite Geobiologia. tá. Meu site ainda vai Tá em melhorar. construção. Tá. Tá, mas aí a Não, gente ele vai tá colocar. desatualizado, ele tá Aham. terrivelmente desatualizado, então, tipo, meu Instagram tá muito Instagram tá mais. atualizado. E eu vou criar a partir do Instagram Aham. página, assim, para mais e mais informações. Ih, maravilha, Interessante. então. Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, Isso. já para facilitar, né, Uhum. o Instagram. E é isso. Então, muito obrigada. Eu que Obrigada pelo papo agradeço. maravilhoso, por todas essas dicas. E Gratidão. gratidão a vocês.